professora Manuela e esse vídeo será sobre os receptores elétricos. Os receptores elétricos são equipamentos que recebem energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Ao contrário dos geradores que a gente viu no vídeo anterior, que eles transformavam energia não elétrica em energia elétrica. Então o receptor ele vai fazer o contrário do que um gerador faz, tá? Ele vai então receber a energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Por exemplo, uma máquina de lavar, um ventilador, equipamentos eletrodomésticos que recebem energia elétrica e transformam essa energia elétrica em outro tipo. No caso do ventilador, ele vai transformar a energia elétrica numa energia mecânica que vai girar a hélice do ventilador e vai gerar vento. A máquina de lavar vai receber energia elétrica e ao movimentar o seu tambor, ele vai transformar em energia cinética que vai lavar a roupa. Todo equipamento que recebe energia elétrica e transforma em qualquer outro tipo de energia vai ser chamado de receptor elétrico. A gente vai poder estudar os receptores de uma maneira parecida como a gente usou nos geradores, tá? Então aquela ideia de um gerador ter uma potência também vai servir no caso do receptor, tá? O receptor, ele também vai ter uma potência total, onde essa potência total, ela vai ser composta por uma potência útil, que vai transformar aí a energia elétrica em outro tipo de energia, e uma parte que vai ser perdida na forma de calor por efeito Joule, tá? Em situações de transformação de energia, a gente, principalmente em equipamentos eletrônicos, a gente sempre acaba tendo perda na forma de calor, porque o sistema ali aquece, os componentes ali do sistema aquecem e a gente perde um pouco dessa energia na forma de calor. Então, a ideia do gerador continua valendo no receptor. O que vai acontecer de diferente? A potência total aqui do receptor também vai depender da corrente que circula no sistema e da tensão, né, da diferença de potencial. A dissipada está relacionada com essa quantidade de energia perdida na forma de calor. Então vai ser resistor vezes corrente ao quadrado. E a potência útil, ela vai ser um pouquinho diferente. No caso do gerador, a gente viu que a potência útil era uma força eletromotriz vezes a corrente. Nesse caso, a minha força eletromotriz aqui, ela vai ser chamada de uma maneirinha diferente. No caso dos receptores elétricos, a gente tem uma força contra-eletromotriz. O que é essa força contra-eletromotriz? Então, a força contra-eletromotriz vai ser a força gerada a partir do momento que o sistema recebe essa diferença de potencial, tá? Então, no caso do gerador, eles geravam uma força eletromotriz que fornecia uma DDP ao sistema. O receptor, ele vai pegar essa DDP e gerar uma força contra-eletromotriz. Então, ele vai fazer o contrário dos geradores elétricos, tá? No caso do rendimento desse sistema, né, de receptor, vai ser a mesma ideia. A potência útil sobre a potência total, só que no caso da potência útil do receptor, tem que lembrar que a potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. Então, o que muda é isso aí, tá? Que no gerador a gente tem uma força eletromotriz, no receptor a gente tem uma força contra-eletromotriz. Então, esse rendimento, ó, a potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente, sobre corrente vezes tensão. Como a gente tem corrente multiplicando em cima, multiplicando embaixo, a gente pode cortar, o rendimento vai ser a força contra-eletromotriz sobre a tensão que circula no sistema. Então, por conservação de energia, o que a gente tem? Que a potência total vai ser, como eu já falei lá no início, a potência útil mais a potência dissipada. A potência total é o quê? É a minha tensão vezes a corrente. A potência útil é a força contra-eletromotriz vezes a corrente. E a potência dissipada é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Quando a gente olha para essa equação, o que a gente tem? Multiplicações que envolvem corrente. A gente pode cortar essa corrente com essa. E aqui, como eu tenho uma corrente ao quadrado, eu tenho corrente vezes corrente. Então, eu posso cortar uma só. Sobra ainda a multiplicação por uma corrente.
Então, eu consigo construir a equação característica para o receptor elétrico. Vai ser parecida com a do gerador, mas como eu já falei, o que muda é que a força aqui agora envolvida é uma força contra-eletromotriz. E assim como no caso do gerador, se a corrente aqui no meu receptor for zero, então se aqui for zero, eu vou ter o seguinte: a minha tensão vai ser igual à minha força contra-eletromotriz. Então, se a corrente for igual a zero, a tensão é igual à força contra-eletromotriz. Agora, para finalizar então esse nosso estudo sobre geradores e receptores, nós vamos ver uma característica de geradores reais, tá? Que é a lei de Pouillet. Essa lei, ela vai relacionar geradores reais, geradores não ideais, com um circuito elétrico, por exemplo, que possui uma resistência. Então, como que vai funcionar aí a relação desse gerador não real com um circuito externo? Então, quando a gente olha para esse desenho, a gente consegue perceber aqui que a gente tem um gerador aqui desenhado com uma resistência R, uma força eletromotriz aqui, que circula por ele uma corrente I. E essa mesma corrente I vai circular pelo meu circuito externo com resistência R. Eu coloquei aqui, ó, nos terminais, esses terminais indicados, A e B, para mostrar que a tensão, a diferença de potencial que vai circular aqui, vai ser a mesma, tá? Tanto para o meu circuito externo de resistência R, que também vai circular essa corrente I, e o meu gerador, tá? Então, eu tenho aí um gerador não ideal, né? Um gerador real conectado a um circuito externo que circula nos dois uma tensão, e eu vou construir então uma relação entre essa DDP do gerador com a DDP do circuito externo. Então, o circuito externo, ele vai ter uma tensão igual à resistência R vezes a corrente que circula nesse circuito. Já o gerador, ele vai ter o quê? A tensão dele, como a gente viu na equação característica do gerador, vai ser a força eletromotriz aqui, que ele possui, menos a resistência vezes a corrente que circula nele. Como eu falei que a tensão que vai circular nos dois, tanto no circuito externo como no gerador, vai ser igual, eu posso escrever isso. Eu posso escrever que a tensão no ponto AB, que vai passar aqui pelo meu gerador, vai ser igual à tensão que vai passar pelo meu circuito externo de resistência R. Então, a partir dessas informações de tensão para o circuito externo e para o gerador, e que as tensões nos dois vão ser iguais, a gente vai conseguir construir uma relação que é chamada, então, a lei de Pouillet. Vamos construir essa relação. A tensão no ponto AB, então, que vai passar pelo meu gerador, vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência R vezes a corrente. Já a tensão que vai passar no circuito externo vai ser a resistência vezes a corrente. Então, quando a gente olha para isso aqui, o que a gente tem? Que a força eletromotriz que vai circular no gerador vai ser igual. Se eu pego essa multiplicação que está aqui negativa e passo para o outro lado, ela vai ficar positiva. Então, eu vou ter mais Rzinho vezes I. Ó, eu tenho corrente aqui e corrente aqui. Eu posso colocar esse termo em evidência. Então, eu encontro, pela lei de Pouillet, que a resistência do circuito externo mais a resistência do gerador vezes a corrente é igual à força eletromotriz do gerador. Então, com essa lei aqui de Pouillet, a gente vai conseguir resolver exercícios onde a gente tem um gerador e um circuito externo